O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as mesmas paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, vivendo em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. É interessante o apóstolo Pedro dizer que Jesus Cristo deu a sua vida, entregou voluntariamente a sua vida, para que nós, enquanto estamos aqui neste planeta, tenhamos uma vida diferente. Uma vida diferente daquela que tivemos, uma vida totalmente contrária daquilo que praticávamos antes, ou seja, que haja uma modificação de conceitos, que haja a adoção de novos valores, que haja a aquisição de novos princípios, que haja, na verdade, o implantar em nós de um novo coração e a colocação em nós de uma nova mentalidade. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós temos agora a mente de Cristo. Então, quando Cristo fez a sua obra na cruz, quando Cristo conquistou para si a sua igreja, foi para que realmente houvesse um grupo de pessoas transformados por Deus, mudados por Deus, totalmente modificados em seu modo de viver, em sua maneira de andar. E Pedro aqui contrasta um estilo de vida de quem ainda não foi alcançado por essa graça de Jesus, com o estilo de vida de quem já está andando na vontade de Deus. Há dois caminhos. Jesus chega a dizer que um caminho é largo e o outro estreito, e que o caminho largo conduz para a perdição e o caminho estreito para a salvação. Jesus ainda disse que esse caminho largo é amplamente transitado, que são muitos os que caminham por ele, os que caminham no sentido da destruição, os que vão para ser destruídos são muitos. E Jesus disse: poucos são os que caminham no caminho estreito. E nesse caminho largo que Jesus Cristo menciona, e que o apóstolo Pedro aqui diz que nós devemos evitar esse caminho, evitar essa conduta, existem algumas qualidades, são várias outras que o apóstolo Paulo também fala, mas neste versículo aqui, nesses versículos, o apóstolo Pedro elenca algumas características, algumas marcas de quem não anda com Deus. São palavras que quase não usamos no nosso vocabulário, são palavras que não usamos no dia a dia, mas olhe só o que o apóstolo Pedro diz que caracteriza a vida, o conceito, o estilo de vida das pessoas que não têm Deus. A primeira coisa que o apóstolo Pedro diz é que essas pessoas andam em dissoluções. Embora não usemos essa palavra com frequência, dissolução significa andar de maneira contrária aos bons costumes. A pessoa que não tem Deus não faz questão de andar nos bons costumes. Já o verdadeiro cristão faz questão disto. Ele é diferente, é diferenciado. Ele não quer ser uma pessoa que anda de acordo com a multidão, segundo a multidão e seguindo a multidão. Ele procura os bons costumes. Ele não se deixa levar por essas ondas. Eu me lembro quando minha filha Amanda era pequenininha e estava na onda, na moda daquelas paquitas da Xuxa, aquelas moças que usavam
mini saias muitíssimo curtas e botas, e as mamães e os papais começavam a vestir suas filhinhas como as paquitas, mostrando as pernas, mostrando as coxas, sensualizando as crianças, achando bonitinho isto. O verdadeiro cristão não vai atrás desses modismos, porque ele tem um padrão de comportamento, um padrão moral muito mais elevado. Uma outra característica que o apóstolo Pedro destaca, que marca realmente, que realça o estilo de vida de uma pessoa que não busca a vontade de Deus, são as concupiscências. Olha que palavra, hein? Concupiscências. Alguns dizem concupiscência. Não é concupiscência, é concupiscência. Mas o que essa palavra tão grande, tão diferente significa? Concupiscência significa desejo muito forte. Você sabe que as pessoas de hoje, as pessoas que não querem saber da vontade de Deus, parece que não fazem questão de resistir aos seus desejos. Você imagine uma mulher grávida, ainda mais no Brasil, que tem essa coisa de que mulher grávida tem de comer pizza de melancia, mulher grávida tem uns desejos estrambólicos, esquisitos, e que se não satisfizer o desejo da mulher grávida, o bebê vai nascer com a cara ou com um detalhe daquilo que ela queria, mas não foi satisfeita. Desejo de mulher grávida pode ser negado, sim. Agora, as pessoas de hoje vivem como se seus desejos fossem mestres, como se seus desejos determinassem seu estilo de vida. A Bíblia diz que concupiscência é uma das marcas da pessoa que não anda de acordo com a vontade de Deus, porque são os seus desejos que mandam nessa pessoa. É o que ela quer fazer, ela quer satisfação própria, ela quer a realização das suas vontades, ela quer somente deleite. Não quer mais nada. E esses desejos muito fortes acabam determinando um estilo de vida, porque a pessoa faz de tudo para satisfazer os seus desejos. Não importa se vai ter de quebrar a moral, não importa se vai ter que faltar dinheiro em casa, não importa se tem que sacrificar os filhos, não importa o que fazer. Os desejos dessa pessoa são mais importantes do que seus princípios. Os desejos dessa pessoa são mais importantes que os seus valores. Os desejos dessa pessoa são mais importantes que a própria vontade de Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz: uma das marcas da pessoa que não anda de acordo com a vontade de Deus é que essa pessoa vive exclusivamente para satisfação própria, para satisfazer os seus próprios desejos. Agora, o apóstolo Pedro traz outra palavra, também de pouco uso no Brasil, que descreve o estilo de vida dessas pessoas. E essa palavra é borracheiras. O gaúcho chama o bêbado de borracho. Quando a pessoa está bêbada, está borracha no sul. E a Bíblia diz dos borracheiros ou das borracheiras. Borracheiras são orgias, são bebedeiras que levam a pessoa a um estado de alteração mental, em que a pessoa está bêbada, tudo está bem ou tudo está ruim, entrega-se e deixa-se vencer pela bebida. São orgias. Não é apenas uma bebedeira no bar, não é apenas a pessoa chegar em casa e beber um pouco, é mais do que isto. São festas regadas à bebida. São eventos em que tem de haver bebida. Você já notou como a sociedade faz questão que você beba? Você já reparou como que a mídia está mudando a sua maneira de fazer propaganda de bebidas? Antigamente, todas as propagandas de bebida, ainda mais de cerveja, eram apenas com homens. Hoje, dificilmente um homem faz propaganda de bebida, porque a pessoa principal naquela propaganda é uma mulher, dizendo o seguinte para as mulheres: mulheres, bebam também. Mulheres, é legal beber.
Mulheres, vocês têm o direito de beber. Mulheres, experimentem a bebida. Bebam bastante, mas bebam com moderação. Fiquem bêbadas devagar, mas bebam. Se vai haver uma festa, comprem muita cerveja. Se vai haver um churrasco na sua casa, bastante cerveja. Vai comemorar o aniversário de 1 ano do seu filho, compre muita cerveja. Se você está triste, beba. Se você está alegre, beba. Se vai chorar, beba. Se vai comemorar, beba. É isso que a sociedade está ensinando hoje. Mas a Bíblia tem coragem de dizer: isto é o ensinamento que vai contra a vontade de Deus. Orgias. Essas coisas todas, você já viu reuniões de famílias? Eu já estive em reuniões de família que tive que pegar minha esposa e meus filhos e sair dali, porque estavam todos ficando bêbados e o clima começando a ficar pesado e pessoas brigando entre si. Quanta confusão acontece nessa hora, quantas brigas, quanta desavença, quantas mortes já surgiram por causa dessas orgias, essas baladas. Os jovens, aqui perto de minha casa, no centro de Curitiba, há uns barzinhos em que os jovens ficam de bestas, lá na calçada, nem ficam dentro do bar, ficam lá na calçada, 150, 200, 300 jovens, às vezes está garoando, que Curitiba garoa quase todas as noites, às vezes garoando, e os bobinhos lá parados na calçada, com umas garrafas de bebida na mão, cigarro, droga, conversando superfluidade e achando que estão tendo uma baita de uma noitada. Baladas, festas rave, essas porcarias todas. A Bíblia diz: essas pessoas andam de acordo com o que o mundo anda e não de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Pedro também fala de bebedices. Primeiramente ele falou de borracheiras, as orgias coletivas. Mas ele também fala de bebedices, de pessoas que se deixam vencer pela bebida, de pessoas que não têm mais o controle sobre isso. Vocês sabem de uma coisa, meus amigos? Lá no interior do Paraná, lá em Umuarama, eu morava em Autônia, mas eu levava toda semana uma Kombi cheia de gente para o sanatório. Essas pessoas que eu levava eram pessoas já vencidas pela bebida. Eu me lembro de uma pessoa, uma senhora que tinha 36 anos, mas a sua aparência era de uma mulher de 60 até 70 anos, a pele toda flácida, olheiras, o olhar acabrunhado, a postura errada. E o psiquiatra disse para mim, a respeito dessa mulher: se eu tirar dessa mulher a bebida, ela morre. Eu via pessoas tendo convulsões por causa de bebida, por vontade de beber, pessoas tendo alucinações por falta de bebida. Eu conversei com essa mulher que eu estou te falando a respeito, essa que tinha 36 anos, e perguntei para ela: como é que você começou a beber? Vocês sabem como ela começou? Ela disse o seguinte: quando ela era pequenina, tinha 2 anos de idade, o seu pai ficava na sala depois do trabalho, ou nos dias de folga, ou no domingo, e falava para a mulher: mulher, manda mais uma pinga para mim. E a mulher servia um copo de pinga para o marido que estava na sala, deitado ou sentado no sofá, e em vez da mulher levar aquele copo de pinga para o marido, a menina de 2 anos levava. Ela mandava a menina levar. E a criança levava aquele copo de bebida para o seu pai. O pai tomava aquela bebida e deixava um último golinho, umas gotas, e fazia questão de dar aquelas gotas para a criança, porque achava engraçado aquela criança fazer careta, porque bebida é muito ruim, cachaça é muito ruim. E o pai achava engraçado, dava risada. Eu sei de pais hoje que molham a chupeta do bebê em cerveja e acham engraçado dar cerveja para o filho. Irmãos, eu fui esses dias a um pet shop enorme daqui de Curitiba. Eu vi cerveja para cachorro. Pensem aonde estamos chegando.
cerveja para cachorro. Então, o dono fica bêbado e o cachorro também. É isto que Pedro está dizendo. As pessoas que andam de acordo com a vontade do mundo, que andam sem princípios e sem valores, acham que isso é normal. O apóstolo Pedro também diz que outra característica dessas pessoas é a idolatria. É a adoração de falsos deuses. Porque para essas pessoas, não importa qual seja o Deus, qualquer um serve. Desde que lhe atenda aos pedidos, desde que sirva como um amuleto, qualquer Deus serve, qualquer patuá serve, qualquer figa serve, qualquer fitinha do Senhor do Bonfim serve, qualquer macumba serve. Colocam qualquer coisa como sendo Deus. Paulo chega a dizer que algumas pessoas colocam até mesmo o dinheiro, os bens como Deus, e chamam isso, e Paulo chama isso de idolatria. A avareza também é idolatria. Esta é uma das marcas do povo que não anda a Deus. Agora, outra coisa que Pedro destaca aqui, que eu acho impressionante, nesse texto que foi lido, você pode conferir depois, para o vídeo não ficar muito longo, é que essas pessoas estranham a maneira de viver dos que querem viver corretamente e difamam essas pessoas. Interessante que essas pessoas que andam desse modo, como eu falei para você aqui, essas pessoas que andam assim, não se difamam entre si. Essas pessoas difamam quem está andando corretamente. Essas pessoas não difamam um bêbado. Essas pessoas não difamam uma pessoa que gosta de orgia. Eles não fazem difamação de um para com o outro. Eles difamam quem resolveu andar de acordo com a vontade de Deus. Eles difamam quem está andando corretamente. Eles estranham a nossa maneira de ser, estranham a nossa maneira de agir. É claro, porque as trevas não gostam da luz. Elas não querem ouvir que seu modo de viver é errado. Elas não querem ouvir que precisam se arrepender, que precisam se converter, que precisam mudar. Elas não querem ouvir isto. Elas dizem, deixe-me no meu canto, não se meta na minha vida, não fale essas coisas. Quem é você para dizer isto? Por isso essas pessoas difamam os justos e estranham a sua maneira correta de andar. Elas querem viver nisto. Mas a Bíblia diz, permaneçam firmes, vocês que são justos. Permaneçam andando enquanto estão nesse planeta, andem corretamente, vivam no estilo de vida diferente, não compactuem com essas coisas erradas, não adotem esses princípios errados. Você que decidiu andar por Jesus Cristo, você que decidiu adotar os princípios de Jesus Cristo, saiba, você terá oposições, você terá opositores, você terá muitas pessoas contrariando você, porque o seu estilo de vida vai mostrar que essas pessoas estão erradas. Mas olha, eu lhe digo, fique firme, ser fiel até a morte e Jesus vai lhe dar a coroa da vida.